Olá, iniciando mais um painel regional, o seu tradicional programa de debates, sempre aqui na Santa Cecília TV, ao vivo, 13 horas e 30 minutos, sempre de segunda a sexta-feira. O programa você pode rever também às 20 horas, a reprise às 20 horas aqui na emissora, ou assistir também pelo Santa Portal, o portal digital da Santa Cecília TV. Depois o programa fica disponibilizado no YouTube para você rever a qualquer momento, na sua totalidade, ou os trechos que julgar mais interessantes, mais importantes. Porque aqui tem informação, opinião e comentário com conteúdo, sempre com a presença de convidados especiais, comentaristas que levam a você as principais notícias, os fatos marcantes da região, o que é notícia em todo o estado, e os temas nacionais também são discutidos aqui pelas personalidades como a que estamos recebendo hoje, como o presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, Onível Pérez dos Santos, aqui à minha esquerda, e ali na ponta também à esquerda, o colega jornalista Milton Gonçalves. À minha direita, o advogado Manuel Rogério. Ali na ponta, à direita também, a Vitória Aparecida, que daqui a pouquinho fala para você, telespectador, para você, internauta, como interagir, como participar aqui do painel regional, porque você também é integrante desta bancada. Temos também aqui os jornais parceiros, como o Diário do Litoral, que tem como manchete hoje, mandato de Eduardo Cunha é cassado na Câmara Federal. Eu passo aqui um exemplar para o Nível e outro ali para o Milton Gonçalves, assim como também uma edição, um exemplar para o doutor Manuel Rogério. Outro jornal parceiro do mesmo grupo do Diário do Litoral, a Gazeta de São Paulo. Tem como manchete hoje, diante de Lula e Temer, Carmen Lúcia assume o STF, Supremo Tribunal Federal. Segue também uma edição para o Nível e outra para o Milton Gonçalves, assim como uma edição aqui para o Manuel Rogério. E a gente vai abrindo aqui o debate de hoje, cumprimentando os nossos convidados como o Nível. Tudo bom, Nível? Prazer em recebê-lo novamente aqui no painel regional. Boa tarde a todos. Obrigado, Heraldo, pela oportunidade de falar um pouco sobre o despachante aduaneiro, sobre o porto. Eu acho que sempre é importante de poder discutir esses assuntos aqui. Tá certo. E ali ao lado do Nível, o colega Milton Gonçalves. Tudo bom, Milton? Boa tarde, Heraldo, doutor Manuel Rogério, o Nísio, enfim, aos telespectadores. Um dia histórico, né, para o país, né? Uma nova etapa se construindo no Congresso. Vamos ver o que vai dar. Exatamente. Manuel Rogério, um dia novo aí, um dia de muitos ventos aqui na Baixada, né, na região toda. Sim, é um dia novo. Mas eu quero cumprimentar primeiro os nossos telespectadores, afinal eu quero fazer minhas as palavras da nova presidente do Supremo Tribunal Federal, que saudou na frente de todos o povo, acima de tudo, quebrando uma rotina que é de saudar primeiro a autoridade mais alta. Então, para ela, acho que ela citou muito bem, a maior autoridade é o povo. E para nós aqui dessa mesa, do painel regional, a maior autoridade são os nossos telespectadores. Afinal, se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Quero saudar o Onível Pérez, do Sindicato do Despachante Aduaneiro, que tem uma boa atuação aqui no Porto de Santos e demais portos da região, e o nosso radialista Milton Gonçalves. Muito bem. E ali a Vitória, como disse no começo, a Vitória está aqui temporariamente substituindo a Jéssica, que fez uma pequena cirurgia, mas daqui a alguns dias ela estará de retorno conosco. Vitória, tudo bom? Tudo bem, Heraldo. Boa tarde aos convidados. Estamos aqui hoje para garantir a participação do público, seja pela página do Facebook Painel Regional, como pelo telefone 3223-1120 ou pelo outro número 3223-7676. Muito bem. Como o Milton já tocou no assunto, mas o deputado Eduardo Cunha foi cassado, né, por 450 votos contra 10. Ele teve seu mandato de deputado federal cassado por seus pares ontem à noite. O processo demorou cerca de um ano, exatos 336 dias. Acabaram-se os problemas
uma casa de leis cujos integrantes deveriam ser íntegros, passar quase um ano para afastar um deputado? Não tem algo errado aí nessa atual sistemática brasileira, o Manuel Rogério? Tem não algo de errado, tem algo de muito errado. Afinal, eu penso que não foi nenhuma surpresa para todos aqui da mesa, como não foi nenhuma surpresa para os telespectadores. O sistema político brasileiro, o comportamento do político brasileiro, ele é muito previsível. Todos sabem que eles só funcionam na pressão. E o povo estava fazendo pressão, a imprensa, que é o quarto poder, estava fazendo pressão, e tudo isso só nos levava a crer que o Cunha seria cassado. Afinal, se ele não fosse cassado, aí sim nós estaríamos hoje nos deparando com uma insegurança jurídica muito grande. Nós estaríamos nos deparando com uma situação insustentável para todo esse clima político brasileiro. Mas eu penso que o Congresso Nacional, apesar dos seus problemas, apesar de grande maioria dos membros da Casa estarem contaminados com questões processuais, seja criminal, seja de ordem administrativa, seja de ordem de improbidade, eu penso que pela pressão popular, e estamos nós vivendo num país democrático, que eles não estarão lá se não for através do nosso voto, eu penso que as coisas irão melhorar, irão caminhar para que a gente alcance uma segurança não só jurídica, mas também política. Mas foi também protagonista de um outro fato histórico, né? A cassação, né? O afastamento da Dilma Rousseff. Não fosse o Cunha, esse processo não teria... Eu acho que... Claro que teve muita coisa de... né? Eu acho que todo ser Questão humano, pessoal, né? Ninguém é perfeito. Todo ser humano ele tem as suas qualidades e seus defeitos. Alguns abusam na prerrogativa de ter defeitos. Tem mais defeitos do que qualidade. Mas eu acho que o ser humano, para ele viver em sociedade, ele tem que tentar equilibrar isso. O Cunha ele abusou um pouco, mas ele teve também as suas qualidades. Ele foi protagonista do impeachment da Dilma. E se não fosse ele, eu tenho certeza que isso não teria ocorrido. Ô Nível, o afastamento de Cunha, você pensa que pode ser o início aí de uma limpeza, ou pelo menos o início de uma faxina? Que o povo espera e quer que aconteça? A nossa economia vem sofrendo aí nos últimos 2 anos uma queda muito violenta, com a alta excessiva do dólar, com uma recessão muito brava. O Porto de Santos vem sofrendo demais, e os outros portos também, mas principalmente o Porto de Santos, com as demissões. Eu li uma reportagem que Santos, per capitamente, foi a cidade que mais perdeu emprego por conta do porto, com essa alta excessiva do dólar. Até as exportações que nós imaginássemos que fosse crescer absurdamente, elas não cresceram. Então houve realmente uma retração muito grande. E eu espero que daqui para frente a coisa comece a melhorar, que se retome o crescimento dos empregos e que o porto comece a crescer novamente. E nós enfrentamos, além da recessão, um problema um pouquinho maior, Heraldo. Nós temos uma guerra fiscal entre os estados. E nós temos aí os portos de Santa Catarina, eu diria mais Navegantes e Itajaí, com um crescimento muito maior que o Porto de Santos. Isso não deveria acontecer. Se você tiver uma escala, nos últimos 15 anos, o Porto de Itajaí cresceu 1.500% e o Porto de Santos 110%. Então, essa guerra fiscal também tira cargas do Porto de Santos e também contribui com o desemprego na cidade. Muito bem. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais de comércio exterior, de porto, daqui a pouquinho, Nível. Tá. Mas eu queria ouvir também ali o Milton. Milton, o início da faxina, passando o país a limpo, ou é muito pouco ainda, só o afastamento do Cunha? Eu acho que é muito pouco, mesmo porque lá existem muitos Cunhas, né? São 513, eu acho que um Cunha foi embora, ainda existe muitos lá. Agora, eu quero também ressaltar e fazer as palavras do doutor Manuel Rogério, da nova ministra Carmen Lúcia, né? Que ao assumir ontem deu uma lição de humildade, de dignidade, né? E quebrando alguns paradigmas, que eu acho que isso é importante também no nosso país, porque ela simplesmente, o coquetel lá foi água e café, né? Não foi um glamour,
ela mesma... Camarão nada, mesmo, não que é teve nada disso, costumeiro. né, doutor? Teve também ela mesma que dirige o próprio carro. Então, quer dizer, eu acho que essas coisas, ela não faz para se amostrar, longe disso. Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de humildade, mesmo estando no cargo que ela se encontra hoje. Então, eu quero parabenizá-la pelo lindo trabalho e pela humildade que ela tem. E com relação ao Cunha, eu acho que ele não está nem um pouco preocupado. Essa hora ele já deve ter almoçado o seu camarão, né? Junto com a sua esposa. Não, eu acho que não. Eu particularmente acho que não. E aí vamos aguardar o livro dele, né? Porque delação premiada, ele disse que só bandido faz. Ele não é bandido, segundo ele. Ele vai escrever um livro e vai relatar tudo. E com relação ao impeachment da Dilma, eu acho que ele não fez mais que a obrigação dele, estando lá na frente da Câmara dos Deputados, né? Se fosse outro, também teria que fazer o mesmo. É a mesma história de alguns políticos quando vai pavimentar a rua, aí põe a faixa lá, agradeço lá, não foi mais que obrigação. Então o Cunha, ele fez o papel dele enquanto presidente da Câmara, né? E houve o impeachment. Agora vamos ver daqui para frente. Manuel Rogério, meu você malvado favorito. Milita na área, inclusive no STF, você acha que Sua Excelência, o povo brasileiro, vai ter vez mesmo um tribunal, a Suprema Corte, que só se ocupa dos poderosos? A gente viu no tempo lá do Joaquim como os advogados eram tratados. Se o advogado é tratado daquela forma, imagine o povo. Olha, Outra, uma posse em que estavam lá Luiz Inácio Lula da Silva, investigado. Piada. Zé Sarney, pego no grampo também. O Rodrigo Maia não se tem nada por enquanto, pelo menos não se falou nada ainda. E Renan Calheiro, presidente lá do Senado Federal, você acha que em meio a isso tudo pode sobrar alguma coisa para o povo brasileiro? O povo pode ser realmente lembrado? Eu prefiro acreditar que sim, mas eu acho que já é um início, o povo ser lembrado no momento da posse, que o povo nunca foi lembrado. Eu acho que, pelo menos como constitucionalista, ela se apresentou muito bem, afinal, o Supremo Tribunal Federal é a derradeira trincheira. Ela não gosta de festa, você gosta de processo, é a né? Suprema Corte, Suprema Corte que trata só das questões constitucionais. É fato, e aqueles que militam na área jurídica sabem muito bem disso, que há um filtro muito grande para você alcançar a Suprema Corte. Não é qualquer cidadão comum litigando nos meios jurídicos que ele consegue alcançar a Suprema Corte. Como é difícil até alcançar o Superior Tribunal de Justiça no recurso especial. Você tem vários filtros. Agora, no Supremo Tribunal Federal há um filtro que é muito difícil de ser transposto, que é a questão da repercussão geral. É o que eles decidem o que é repercussão geral. Então, dificilmente nós veremos um cidadão comum, uma situação peculiar de um cidadão comum alcançar a Suprema Corte. A Suprema Corte vai ser mais para decidir grandes causas, de grandes empresas, questões com o maior litigante, que é a própria Fazenda, são as próprias fazendas, não só a Fazenda da União, mas a Fazenda dos estados, como a Fazenda dos municípios. Esses são os maiores litigantes. Por quê? Eles, com a sua exação para querer arrecadar mais para os cofres públicos, não para dar um destino que seria o destino correto, dando prioridade aos serviços essenciais, mas para quê? Para bancar essa máquina cara, essa máquina pesada, inchada com cargos de confiança, que é o apadrinhamento político. Ô Milton, você citou a ministra aí, você acha que o povo realmente vai ter vez aí? Não, o povo, na minha modesta opinião, eu acho que o povo tem a sua vez. Mas nós não podemos viver desta pressão popular somente. A gente tem que viver, no mínimo, das pessoas que a gente elege e são os nossos representantes na Câmara Federal, no Senado, nas câmaras municipais, enfim. Porque se for o povo brasileiro também, ele é meio que acomodado na sua maior parte, né? Se no domingo tiver a cervejinha gelada, o churrasco e o futebol na TV, dá para pagar a TV a cabo e o pay-per-view, tá tudo certo, né?
a sua grande maioria, não estou generalizando. Então, eu acho que o povo, ele tem, claro, que se politizar mais, tem que estar mais ativo, mais atuante, conhecer quem está sendo representado por ele, isso sim. Mas eu acho que, se for assim, vai ter uma hora que o povo vai falar, não quero mais saber de política, deixa lá os cunhas da vida, e aí é o que eles querem, né? É o que eles mais querem, é terem, que a população esqueça deles e que eles possam fazer o jogo deles. Mas, né? o Milton, é aquilo que eu acho que no início do programa eu já falei, o político brasileiro é muito previsível. Ele, se não tiver uma pressão, ele não faz nada. E quem faz essa pressão? É o povo. Através do quê? Desse quarto poder que é a televisão. Sim. É isso aqui, ó, é o povo vindo aqui falando o que pensa, o que acha. Está aí o presidente do sindicato dos despachantes de aduaneiro, que vai mostrar uma realidade do que o que vivem as empresas que trabalham nesse comércio exterior, que exportam, que importam. Às vezes parece ser fácil, mas não é muito fácil não, porque você tem a interveniência do poder público. E quando o poder público põe a mão, nem sempre ele põe a mão para arrumar as coisas. Às vezes dificulta mais. Às vezes se deixasse naquele país, no neoliberalismo, né, fazer aquele novo liberalismo, que tudo liberal, talvez seria o ideal, tendo empresas sérias. Então, eu acho que as empresas que são sérias, elas querem se manter no mercado, elas trabalham direito. Agora, então foi a pressão popular que fez com que os deputados da região votassem pela cassação do... Com certeza, porque senão é corporativismo. Agora um parênteses. Doutor, você acha que se não fosse um ano eleitoral, o Cunha seria cassado? De eleições municipais, o Cunha não seria cassado? Com certeza não, com certeza não. A não ser que a pressão popular fosse muito grande. Eu acho que independente de ser ano eleitoral ou não, se tiver uma pressão popular muito grande, se realmente o povo estivesse se mobilizando e mostrando interessado naquilo que está acontecendo, agora, se a pessoa se estagnar e ficar na sua cervejinha de domingo, como é que é? Você falou da pay-per-view? O pay-per-view, meu amigo me falou que tem uns que tem gato até aí. O gato net. Aí não adianta. No estado de São Paulo, só 2 deputados federais votaram a favor do Cunha, né? Que foi o Paulinho da Força e o Marcos Feliciano, do PSDC. Isso. Só 2. Os outros foram de outros estados. Mas no estado de São Paulo, só 2 deputados foram a favor do Cunha. E aqueles que votaram contra? Que eram parceiríssimos. Sentava do lado. E os nossos daqui da região? Votaram sim a favor do afastamento, que foi o Beto Mansur. O Papa eu não sei se foi, eu não vi a lista. Se o Papa estava lá, o Papa. Votou. E o Marcelo. Pela cassação. E o Squassone votou. Pela pressão? Aí você quer me colocar na sinuca de bico? Pela pressão. O Beto Mansur e o próprio Papa... Pela pressão. Pela pressão. Elogios, o Beto Mansur sentava do lado do Cunha na mesa, mesmo porque ele é o primeiro secretário, né? E era um defensor, ele e o Paulinho da Força eram defensores diários, né? 24 horas por dia do Cunha. E agora vota contra o afastamento. O Paulinho foi mais alto. Será que houve um acordão também? Como houve no impeachment? Eu acho que o Cunha começou a cair quando o Supremo o retirou da presidência da Câmara. Num ato ali que não tinha como também o Supremo se manifestar daquela forma. Foi uma decisão de força. Ou não, doutor? Foi na verdade, foi uma invasão de competência, porque os poderes, a teoria do freios e contrapesos, né? Você tem os poderes para equilibrar, então cada poder é autônomo, cada poder decide internamente. As questões jurídicas podem ser discutidas perante o Supremo Tribunal Federal, mas não as questões interna corporis, que seria o caso do Cunha. Acho que ali houve, suplantou a competência do Supremo Tribunal Federal, acho que ali seria uma questão para ser resolvida internamente, mas eu digo sempre que o Supremo, por ele ser o órgão supremo, ele nem sempre julga só juridicamente, ele julga também com bom senso. E faz parte dele também, como um poder supremo no Brasil, pacificar a sociedade. Eu acho que nesse momento ele decidiu para tirar o Cunha para a pacificação, porque ele enxergou que se fosse depender da norma interna corporis, só os deputados aí teriam um corporativismo e a pressão popular não seria suficiente para tirar eles da presidência. Começou a cair ali. Doutor, só uma pergunta. Eu li outro dia no jornal que em 90 dias de Lava Jato, nenhum político foi preso. 2 anos.
Somente, saiu o jornal, nos últimos 90 dias, nenhum político foi preso. Isso aí já é um corporativismo? Eu não posso falar assim. Como jurista, a gente não pode entrar muito nas questões processuais, porque a gente não tem acesso a esses autos. Eu acho que a Lava Jato é um processo muito extenso, já deve ter, acho que mais de 1000 volumes, a gente não sabe 37 operações. Pormenorizadamente cada situação do processo. Mas já começa, você vê como é que é a questão, já começa a causar na população uma certa estranheza, e isso é uma insegurança jurídica. O problema é que a justiça, né, nem sempre é tão célere como pretende o povo. Ele quer uma coisa mais rápida, uma solução mais rápida, uma resposta imediata. E nem sempre é assim, porque demanda questões processuais. E às vezes, você agir apressadamente, você pode comprometer todo o processo. Aconteceu isso com aquela operação, Satyagraha. Aconteceu isso. Do Protógenes. Exatamente. Viciou todo o processo. Às vezes uma questão precipitada vicia todo o processo. E outra coisa, o Supremo, por ser exatamente o Supremo, ele não tem aquela praticidade de atuação dos tribunais de primeira instância, que fazem, o trâmite do processo. Ali, o Supremo, atulhado de processos, que são, na maioria dos seus casos, revisões, né, em última instância. Ele não vai fazer aquela tramitação, né, a atuação, como se espera num tribunal de primeira instância. Então, ele fica tudo acumulado. E, realmente, mas a partir do momento que a população começar a cobrar, a ministra Carmen Lúcia vai ter que se explicar também. Porque se ela está invocando e reverenciando o povo brasileiro, vai ter que dar uma solução como levantado aqui pelo nível, né? Essa questão vai ter que ser atacada, viu, Manuel Rogério? A impressão que fica é que eles só estão prendendo os corruptores, os corrompidos não. Essa é a impressão que fica para o povo. Pelo menos as pessoas que a gente... Supremo, lá por, Exatamente. por Curitiba, né? É essa impressão que, com alguns colegas que a gente conversa, que fica, que só quem está corrompendo, o corrompido sai livre. Não sei se, como você explicou, pode ser, não conhece a fundo o processo. A fundo o processo, é porque o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros. Agora, você imagine, além das questões de ordem, você cuidar de todo um país. A coisa vai afunilando. Vai afunilando das primeira instância, várias primeiras instâncias, depois os tribunais, aí você tem Tribunal de Justiça, os tribunais de justiça estaduais. E você tem os tribunais regionais federais. E você tem questões também da justiça especializada. E tudo isso, se for questão constitucional, ele faz um funil para o Supremo Tribunal Federal. Por isso, de início, eu fiz uma crítica no sentido de que não é qualquer cidadão do povo que vai conseguir alcançar o Supremo Tribunal Federal, mas eu não acho que isso está errado, porque senão você sobrecarrega o Supremo para 11 ministros, apesar de ter seus assistentes. Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, já de retorno aqui para o segundo bloco do painel regional, hoje recebendo aqui o Nívio Pérez dos Santos, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos, o Milton Gonçalves, jornalista, e o Manuel Rogério, advogado. Ô Nívio, o Brasil tem avançado em termos de competitividade no comércio exterior ou a legislação com milhares de normas ainda é um entrave para o crescimento dessa área tão importante, principalmente num período de crise como essa que atravessamos? O Brasil ainda sofre um pouco com a legislação. O governo tem tentado aí acelerar, melhorar os portos, os aeroportos, através de várias iniciativas, acordos. Hoje nós temos, por exemplo, o OEA, que é o Operador Econômico Autorizado, onde se trata uma livre prática, ou seja, a Receita Federal concede um título de Operador Econômico Autorizado e confia no parceiro ente privado, e a carga dele praticamente vai ter uma livre passagem pelo porto. Então, isso é uma das práticas da Receita Federal para melhorar o comércio exterior. O grande problema é que nós temos alguns órgãos, que são chamados órgãos anuentes, eu cito o Anvisa, Ministério da Agricultura, que é o Vigiagro, o IBAMA, que eles ainda não estão andando na mesma velocidade que uma Receita Federal. Então, isso traz alguns atrasos à liberação de mercadorias no porto. Tem como resolver isso,
Manuel Rogério, você que atua também na área do comércio exterior. Olha, sempre foi um problema essa não unificação dos órgãos. Sempre foi um problema você ter a Receita Federal e os órgãos intervenientes que o Nível citou bem agora. Vou citar um exemplo. Se você é um importador, você vai trazer uma mercadoria do exterior e essa mercadoria estiver lá classificada com a necessidade de um órgão desse interveniente, vamos citar aqui o Ministério da Agricultura. Você tem que ter autorização de embarque. Você faz a autorização de embarque. Se você fez a autorização de embarque, você veja a insegurança jurídica que é isso. Você fez a autorização de embarque. O que você faz? Pode embarcar. Coloca a carga no navio e o navio vem. Só que o navio demora, é uma aventura marítima que ele enfrenta. Ele leva mais ou menos uns 30 dias, depende do lugar que ele vem. Tem lugar que ele demora até 3 meses. Quando ele chega aqui, o despachante, por exemplo, entrou com a licença de importação, já tem a autorização de embarque, muda a regra do jogo. Nós estamos deparando isso agora com o pescado. O pescado que vem do exterior, aqui a costa brasileira não tem peixe suficiente para alimentar os brasileiros. A maioria do pescado é importado. E aí o Ministério da Agricultura mudou a regra. A regra que seria aplicada para o futuro já está sendo aplicada agora, surpreendendo os embarcadores, surpreendendo os importadores. E o que acontece? Ele já comprou a mercadoria, muitas vezes até pagou, e essa mercadoria, quando chega no Brasil, ela está proibida. Não proibida porque questão de contrabando, mas por questões de pH, por questão de sulfato, essas questões químicas, que não é química porque injetou uma química, mas é química por natural. O pescado, por exemplo, ele tem aquele glaciamento, que é aquela camada de gelo que vem por cima do peixe, que é para preservar. Se você aplica aquele glaciamento, às vezes dá uma reação química que é natural no pescado, e aqui às vezes ele pode ser indeferida ele já autorizou o embarque, mas foi indeferida ali. Mas o problema de tudo não é isso. O que acontece com essa carga? Essa carga, dependendo do fiscal, às vezes Carga ele manda devolver. Normalmente ele manda uma destruição. Vai à então, destruição. dependendo do fiscal, às vezes... É condenada, ela vai à destruição. Condenada pela mudança da regra, da legislação? Muitas vezes, um produto que chega no país, ele chega condenado pelo Ministério da Agricultura ou pela Anvisa. O que seria? Ele não está apto ao consumo. Então, ele nem devolver, eles até permitem, em certos casos, a devolução. Mas, via de regra, eles exigem a destruição disso. E isso aí, você imagina o custo disso. Porque se o fiscal lá, no momento que ele colocar lá destruição, imprópria para o consumo, e se ele manda destruir, aí não vai ficar discutindo se vai devolver, se não vai devolver, ele mandou destruir. Aí o importador, além de ter pago a carga, ele perde, vai ter que dar destinação, porque tem toda uma questão ambiental, é lixo. Carga que não é aproveitada é lixo. Todo o material perecível, se ele não for aproveitado dentro daquele tempo de validade, ele vira lixo. Se ele vira lixo, é problema ambiental. Então tem que ter toda uma destinação ambiental, isso é um custo. Mas eu vejo, pelo que eu vejo das empresas, o problema não é esse. O problema são as demoras nos pontos de fiscalização. Por quê? O Nível sabe, o porto é um chão, vou falar chão, o costado, ele é muito caro. Ele é muito caro porque, por exemplo, em matéria perecível, você tem que ter eletricidade, aí você tem armazenagem, aí você tem a capacidade, todo aquele conjunto, e a demora agrega muito ao preço. Isso atrapalha todo o planejamento daquela empresa. Então não vamos importar mais, vamos ficar sem peixe, não vai ter peixe no restaurante. Eu estou citando peixe, é uma coisa pontual, mas são vários outros produtos. Hoje o governo trabalha desenvolvendo um sistema chamado Portal Único do Comércio Exterior, ou janela, como alguns chamam de single window. Essa janela única, como eles dizem, onde todos os intervenientes, a Receita Federal, vão imputar seus dados. Hoje você tem que apresentar o mesmo documento em 3, 4 órgãos, entidades públicas. A janela única você apresenta uma vez só e Mas todos... Mas isso é um projeto ainda? Ou... Já está em andamento, já está em teste, deve entrar em breve em funcionamento. O grande problema é que nós temos no porto os postos de atendimento.
E muitas vezes esse pessoal, os postos de atendimento, eles têm dificuldade com o pessoal. E aí nós temos feito idas a Brasília, conversar com as autoridades em Brasília para poder melhorar o atendimento no posto. Hoje a gente tem feito reuniões com o chefe da Anvisa em Santos, com o chefe do Ministério da Agricultura em Santos, a gente tem tentado conversar com eles para melhorar o atendimento. E a gente nota a dificuldade deles. Eles têm boa vontade, a equipe está trabalhando bem, mas o problema é que eles não têm, muitas vezes, condições, pelo volume de carga, o pessoal deles não tem condições de atender a demanda que o Porto de Santos necessita. Às vezes, o telespectador pode perguntar, mas não vamos importar porque vamos proteger, não, vamos sair do peixe, não vamos importar porque vamos proteger a indústria nacional, vamos produzir, vamos consumir aquilo que o Brasil produz. Mas isso é um equívoco, porque se você pensar comércio exterior, é uma troca. Então, você tem que controlar as fronteiras do Brasil, a alfândega do Brasil, mas não com incompetência, não colocando dificuldade, controlar com competência. Olha, não vai entrar produto aqui que não é bom para o brasileiro. Vai ter que ter a tabela, eu vou aplicar a mesma alíquota que você me aplica lá, porque é uma troca. Porque se o Brasil não abrir sua economia, se o Brasil se fechar, fica como muitos países aí, quando tem embargo, ele quebra o país. Aconteceu com Cuba, aconteceu com vários países que têm embargo da ONU. Esse país não consegue... São os acordos comerciais, né? Todos tratados através do MDIC, né? O Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Esses acordos, eles facilitam, eles diminuem as alíquotas de impostos através de um acordo comercial. Então, basicamente, o que acontece? O Brasil, ele demora muito para fazer esses acordos e nós acabamos perdendo competitividade com o comércio exterior. Nível, e essa questão do dólar alto, isso favorece, por exemplo, o exportador, prejudica o importador, enfim, como é que fica o equilíbrio dessa questão de se trabalhar, por exemplo, com o dólar alto? No comércio exterior? Olha, o dólar alto, ele prejudica também o exportador, porque muitas vezes ele tem que importar insumos para poder produzir. Então, ele também sofre com o dólar alto, exceto o agronegócio. O agronegócio não, ele tem aí um ganho grande nisso. Agora, as importações, que muitas vezes conseguem equilibrar o mercado sem que tenha reajuste de produtos, não consegue suprir a demanda, como o advogado falou, a gente não consegue suprir a demanda de produtos no Brasil. Heraldo, assim, pior que o dólar alto é o dólar volátil, porque você não consegue ter um planejamento, você não consegue imaginar o que você está trazendo. Isso aconteceu muito aqui no Porto de Santos. Não, acontece. Hoje, por exemplo, você compra uma carga na China ou na Europa, você demora 20, 30 dias para que ela seja produzida, mais 20, 30 dias para chegar ao país. Então, você está projetando 60 dias de um dólar que você não sabe a quanto vai estar aqui. Então, se o dólar se fixar num preço, é muito mais fácil de você ter um parâmetro de quanto você vai vender. Vários importadores tiveram problemas sérios de financeiro em virtude dessa volatilidade do dólar. Mas a gente viu muitos... exportadores aí comemorando porque estão ganhando muito dinheiro, essa coisa toda. O agronegócio. Só o agronegócio. O agronegócio. É que, digamos que é o maior beneficiário da história, o Heraldo. E o agronegócio, depois eu vou abrir para o Milton aí, disso você vai poder falar, o agronegócio é o grande problema aqui do Porto de Santos. Porque também, Santos fica como um servidão de passagem. Ele não agrega riqueza para a nossa cidade. Nós só ficamos com ônus. Só ficamos com ônus. Aí você vê assim, o Porto de Santos bateu recorde. Tudo granel. Só volume. Só volume. Sujeira, riqueza problema ambiental. Riqueza não ficou aqui, não tomou estiva. Eu tenho um dado, só para que vocês tenham uma ideia, de 2014 até 2016, o número de declarações de importação registradas no Porto caiu em 100 mil, ou seja, registramos 490 mil declarações de importação no ano de 2014 e no ano de 2016, pela projeção, nós teremos 100 mil declarações a menos, ou seja, são 100 mil processos onde um transportador ganha, um terminal ganha, um despachante ganha,
Ou seja, esse dinheiro está saindo da comunidade da Baixada Santista. Eu digo ganho direto, tem mais o ganho indireto, porque esse dinheiro fica na Baixada e também é gasto no comércio, e é gasto em restaurantes. Então, a perda é muito grande. Agora, Onível, eu vou aproveitar aqui, daqui a pouco vou abrir para os telespectadores, mas eu quero te fazer uma pergunta. Eu tenho muitos clientes que são despachantes, o pessoal tem gostado da tua atuação no sindicato, Obrigado. mas é um problema que ainda continua com os despachantes, que são as questões dos demurros. Por quê? As companhias marítimas, elas exigem para liberar o contêiner que o despachante assine como devedor solidário. Ele assina uma solidariedade. Pelo Código Civil, a solidariedade ela não se presume. Ou é acordo ou é prevista por lei. Por lei não existe isso. Mas quando você vai lá e exara a sua assinatura naquele termo de liberação, dizendo que você vai devolver em tantos dias e que você aceita todas aquelas condições do armador, e você é coagido aquilo, você é solidário. Então, se o cliente tiver um problema depois, fica o colo do despachante. Eu vi muitos despachantes com problema, que estão com problema financeiro até hoje por conta desses termos de solidariedade na liberação, na questão do demurrage. Nós temos feito um trabalho, consultamos inclusive alguns advogados. Veja, esse termo, ele pode ser assinado pelo despachante, como ele também pode ser assinado pelo importador. Então, eu costumo normalmente mandar para os importadores assinarem esse termo. E aí a gente retira a responsabilidade. Mas isso é uma das reuniões que eu estou tendo com o pessoal das companhias marítimas, porque nós não concordamos com esse tipo de pressão em cima do despachante aduaneiro. Na verdade, o importador passa a responsabilidade para você, porque se ele te passa uma procuração e ele confia no seu trabalho, ele também pede que você assine esse termo. Então, a gente entende tudo isso. Esse é um trabalho que a gente tem feito junto com um grupo de advogados para ver se vale a pena entrar juridicamente e proibir que seja incluído o nome do despachante aduaneiro como devedor solidário. É uma luta da classe mesmo, porque grande assim, essa luta. O despachante ele é um mandatário daquele que outorga a procuração para ele, que é o importador. Mas, ora, a companhia marítima, muitos ainda põem, além de mandatário, apesar de mandatário, assinou solidariamente, não tem jeito, você está aceitando. Aí a questão que a lei aplica na lei. Ela pode ser por convenção das partes. Sim. Quando você assina, é uma convenção. Esse é um problema. Na verdade, o despachante aduaneiro ele é o elo entre todas as partes. Ele é o representante do importador. Então, ele fala com terminais, ele fala com companhias marítimas, ele fala com transportadoras. Ele acaba sendo responsável por quase todas as etapas. Ele fala com órgãos anuentes, ele fala com Receita Federal. Então, essa questão do termo tem sido muito discutida. A gente já levou, inclusive, para alguns advogados. Estamos esperando um parecer desses advogados para ver se vale a pena a gente entrar com um processo a nível nacional, pedindo que não seja permitido isso. Na verdade, isso vai ser feito através da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, não através dos sindicatos. Nós já cobramos a federação disso. Bom, vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do painel regional. Olá, já de retorno aqui para o terceiro e último bloco, a gente vai direto ali com a Vitória. Vitória, participação dos telespectadores? Sim, Heraldo. João do Marapé pergunta: por que o Ademir Pestana só faz leis para beneficiar uma categoria específica? Fez assim proibido o Uber e agora faz beneficiando só os oficiais de justiça. Eu acho que o João está se referindo ao projeto de lei que foi aprovado ontem na Câmara de Santos, que é um projeto do Ademir Pestana, que concede a gratuidade de estacionamento, aquele rotativo, gratuidade de estacionamento para os oficiais de justiça. Eu não sei, essa questão do Uber que ele fala, porque teve aquela lei dos taxistas também, que ele, junto com o sindicato dos taxistas, fizeram uma lei para proibir o Uber em Santos. Olha, essa questão dessa lei específica que foi aprovada ontem, eu posso falar porque eu acompanhei a sessão da Câmara de Santos ontem. Ao meu ver, eu falei no começo, eu vou repetir aqui, o político é muito previsível. Época de eleição, as pessoas querem se reeleger e se apegam a determinadas categorias porque aquelas categorias vão trazer votos para eles. Agora, é importante que os políticos de Santos tenham em mente que a lei é para toda a coletividade santista e que beneficiar determinadas categorias é uma coisa bem vista aos olhos da população.
Eu digo isso até porque eu vejo um problema nessa lei, um problema de ilegalidade, porque em época de eleição é proibido se dar concessões. Não pode dar aumento, não pode dar remuneração, não pode dar gratuidade de estacionamentos para o oficial de justiça, enfim, penso que haverá o veto do prefeito. Mas é importante que os vereadores de Santos tenham olhos para a cidade, mas assim, olhos mais abrangentes, que alcance toda a coletividade, que alcance um interesse coletivo maior e não se pegue inclusive, eu com todo respeito à classe dos oficiais de justiça, eu penso que o oficial de justiça está precisando de gratuidade de estacionamento. Mas essa gratuidade é só onde? No sistema de estacionamento regulamentado, Eles já gozavam dessa gratuidade. Não, os oficiais de justiça não. Sim, sempre. Não, porque sempre mas tiveram. É lei municipal? Não era lei municipal, era uma prática. Era uma prática. Eles sempre tiveram essa gratuidade. Há alguns anos atrás você via aqueles cartões direto nos carros dos oficiais de justiça. O problema é que se agora você imagine agora se todos os órgãos, por exemplo, oficial de justiça, então vai ser da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça do Trabalho, é abrangente. Outra coisa, você vai abrir para todos aqueles que têm poder de polícia, fiscais do município tem que ter também, fiscais de obra tem que ter, fiscais da vigilância sanitária tem que ter, aí a Anvisa também vai querer, a Anvisa Federal, vai querer a Receita Federal. Eu acho que não vai ter lugar para a gente parar o nosso carro, não. Já não tem? Já não tem, é verdade, já não tem, Viu? tá difícil. Eu sei lá, viu? Jornalista também tem, viu? É isso que eu ia falar. Jornalista Então, o tem. jornalista que vai cobrir os fatos, né? Aí alguém vai dizer assim, não, mas o jornalista está com a viatura da emissora que trabalha, nem sempre, na grande maioria das vezes, eu particularmente vou com o meu carro. Né? E aí você, já aconteceu de mandar, na Rádio Terra, nós mandamos o ofício para o ACT com a placa do meu carro para pegar aquele cartão, que foi indeferido, não foi autorizado, entendeu? Então, quer dizer, porque não era o carro, não está o nome da rádio. Então, quer dizer, agora, eu concordo com o doutor Manuel Rogério, eu acho que em ano de eleição tudo pode, né? E eu tenho certeza, né? Foi em primeira discussão ou segunda já, doutor? Primeira. A segunda deve ser para quinta? Será que já entra na quinta agora? Sim. Depois da manhã? Eu espero que o prefeito tenha... Eu vou te confesso que eu não sei se foi primeira ou segunda. Eu acho que eu fiquei tão perturbado quando eu vi essa discussão lá. Eu espero não só eu, mas muitas pessoas ficaram comentando. Não, é claro, não estou dizendo que o oficial de justiça não tem esse direito. É nobre a função do oficial de justiça, é aquele que leva a ordem do juiz, que executa a ordem do juiz. Muitas vezes o processo, ele depende muito do oficial de justiça. Mas ele ganha. Não, e muitas das vezes, doutor, e muitas das vezes o oficial de justiça, não estou generalizando e não quero ser indelicado, são meio truculentos. Você imagina ele já chegando, estacionando o carro, não, tá aqui meu cartão, por favor, frontal, cara. Eu tenho essa visão do oficial de justiça. Milton Gonçalves, eu tenho essa visão do oficial de justiça. Eu nunca fui intimado, graças a Deus, mas eu já visualizei algumas cenas que... Olívio, tem despachante tem também, não? Não, despachante não tem. Não, tem que pagar Só para entrar no cais, né? Tem que pagar. Os terminais reservam lá uma salinha pra gente. Tem que arrumar uns passezinhos. Não é para estacionar veículo, não, né? Não. Tá certo. Ô, Vitória, mais participações? Fernando Araújo também participa aqui conosco, dizendo que o Lula falou mal da Suprema Corte, está sendo réu em processos, não possui mais nenhum cargo no governo e mesmo assim foi convidado para a posse da presidente do Supremo. E aí ele pergunta, ainda dá para ser ingênuo e acreditar que nossas instituições são isentas em suas atitudes? Ex-presidente da República, esse aí, mesmo que venha a ser condenado, não vai perder nunca esse título, e foi quem nomeou a Carmen Lúcia. Né? Se ela chegou onde chegou, a gente não pode esquecer que foi o Lula que indicou ela lá. Lembra daquele comentário no início, né? Todo ser humano ele tem defeitos e qualidades. Sim. O Lula também não é de todo defeito, é Não, claro. lógico. Coisas boas ele fez também. Agora, não pode se exceder nos defeitos e preterir a qualidade. Manter o equilíbrio, né? E ele não precisa de nenhum cartão para estacionar o carro dele, porque ele anda de carro oficial. Né? Ainda tem 2 motoristas, tem 4 assessores, combustível, enfim, por aí. Isso está na Constituição. Está na Constituição. Tá na Constituição. Foi ele, inclusive, que... Mas não,
Lula não. O Lula não quis nem assinar a Constituição. O PT Não é a assinou. Constituição, mas foi ele que autorizou as mordomias dos presidentes. Foi no primeiro mandato dele. Não, isso é constitucional. Eu acho que não. Até a própria Dilma Rousseff, que foi apeada do governo, aí tem direito a segurança. O Collor tem ainda. né? O Collor, mesmo como senador, motorista, enfim. As mordomias todas. Ô, Manuel Rogério, você foi na Câmara Municipal ontem, está tendo sessão mesmo nesse período de campanha eleitoral, os candidatos correndo para cá e para lá, falta dinheiro, não tem dinheiro de empresa. Não tem campanha. A legislação proíbe agora, né, doações de pessoas jurídicas. Enfim, está dando quórum lá para discutir as questões da cidade, se é que são questões da cidade, né? Olha, está tendo sessão sim. É claro que eu percebo que as sessões não se delongam muito igual se delongava antes. Mas algumas vezes há um esvaziamento, aí você já parte para a segunda parte da sessão, que você tem o início, que são as questões administrativas, pedidos, requerimentos, e depois quando você começa os projetos que são pautados em discussão ou algum requerimento que ficou em discussão na pauta do dia. Mas está tendo sessão sim, é claro, acaba um pouco mais cedo, mas os vereadores estão comparecendo, estão dando quórum para a votação. Olívio, a importância, por exemplo, da eleição para prefeito e a vinculação de prefeitura, porto, a atividade de vocês, de despacho aduaneiro, comércio exterior, como é que você vê isso? Olha, nós temos bastante relacionamento hoje com o Eduardo, que é o secretário dos portos, secretário do Porto, digamos assim. Apresentamos alguns trabalhos para ele em questão da guerra fiscal. O próprio prefeito deu uma entrevista no início do seu mandato, ou no meio do mandato, que Santos tinha perdido 69 milhões de reais de renda de repasse do ICMS. E nós já tínhamos feito um trabalho em 2014 e levado ao CAT, que é o coordenador de administração tributária em São Paulo, apresentamos para o segundo homem, não foi feito nada. Apresentamos agora um trabalho para o Eduardo, para que ele levasse ao prefeito, provavelmente agora não é o momento, da queda de receitas de ICMS por conta da guerra fiscal. Então eu vejo com muito bons olhos esse relacionamento entre o sindicato dos despachantes e a prefeitura. Nós estamos, na verdade, conversando com todos os entes públicos e entes privados. O que nós queremos é vender o porto. Nós queremos trazer mercadorias para o porto, fazer com que o porto flua suas cargas. No ano passado, fizemos o primeiro fórum de órgãos intervenientes em parceria com a CODESP, onde vieram todas as entidades públicas, desde Polícia Federal, Exército, IBAMA, e foi um sucesso. Esse ano, infelizmente, não tivemos condições, por questões políticas, porque isso era organizado pela CODESP em parceria com o sindicato. Então, a gente vê com bons olhos aí o contato entre o sindicato e a prefeitura. Né? Agora, os jornais da semana passada também noticiaram aí a possibilidade de aumento de movimentação aqui com o aeroporto regional ali de Guarujá. Falo até na possibilidade de 6.300 novos empregos. Só que daqui a 30 anos, eu acho um tempo demasiadamente longo, são praticamente duas gerações. Eu vejo o aeroporto do Guarujá, como túnel em Santos. Eu escuto essa história do túnel há muitos anos e seria para o porto muito bom esse túnel na entrada da cidade. Nós tiraríamos muitos caminhões que circulam aqui pela cidade. Então eu acho que nós temos que pautar as prioridades. O aeroporto é importante, mas o túnel também é importante. Nós temos um grande problema que é o escoamento de cargas. Nós temos hoje terminais modernos, terminais que conseguem competir com terminais da Europa, mas nós temos estradas muito fracas, estradas que estão sempre congestionadas, com problemas de assalto. Então, o maior problema hoje de Santos, na verdade, eu chamaria que é a retroárea. É como nós escoamos as nossas mercadorias. O Porto de Santos é o maior porto da América Latina, mas a nossa parte, onde nós temos que tirar essas mercadorias da cidade, ela ainda é bem deficiente. A mobilidade é o entrave, né? Exatamente. Olha, Rogério, 6.300 funcionários daqui a 30 anos? Olha, eu te confesso, não quero fazer nenhuma propaganda contra o aeroporto de Guarujá. Quando o Michel Temer esteve aqui, nós estivemos lá,
O painel regional teve lá, fez uma entrevista. Na época, quem era o ministro da Aviação Civil era o Eliseu Padilha. Não, Moreira Franco. E é uma coisa importante para a região. Mas eu, como passageiro, eu te confesso que eu tenho medo daquele aeroporto. E algumas vezes que eu vim... A pista. O problema mas é a pista mas curta, mesmo assim eu te aumentar. confesso, eu acho que, não sei, pela conta desse acidente, eu já vim em aeronave particular de cliente meu, que, não desce aí, desce em Itanhaém, que lá, tá, e já estava até autorizado na base aérea de Santos, apesar que não poderia ficar, que não pode ficar lá, a aeronave não pode pernoitar. Eu falei, não, desce lá, porque lá pode pernoitar, e para não pousar em Santos. Não sei, eu fiquei traumatizado pelo aquele acidente do Eduardo Cunha. Eduardo Campos. Eduardo Campos. Eu acho que eu prefiro descer lá em Congonhas, já é um pouco temeroso, e depois descer de carro. E o tempo também, né? Você hoje vai daqui para Congonhas em 1h e 10. De repente você pega uma fila de balsa e você demora o mesmo tempo para chegar no Guarujá ou no aeroporto. Se vier pelo Guarujá via Saguera, Batão. Exatamente. Mas pode ter certeza que esses 30 anos vai ser no mínimo 60. Infelizmente nós não estaremos aqui para poder conferir, né? Para o aeroporto, não? Eu não acredito. Eu não acredito que esse aeroporto saia. Eu confesso para vocês que eu gostaria de ver primeiro o túnel. Eu também. Mas daqui uns 30. Aí os 30 anos pro túnel, tudo bem. Túnel, espero que daqui a 2, 3 anos nós tenhamos pelo menos iniciado. Muito otimista. Bom, otimistas ou pessimistas, mas são obras que são necessárias para a nossa Baixada Santista, para o crescimento. A gente vai aguardar, a gente vai insistir, nós vamos trazer sempre debatedores aqui. Mas hoje encerramos aqui o nosso encontro, agradecendo ao Nível, agradecendo ao Milton, ao Manuel Rogério, à Vitória também, e a você, telespectador, e contamos com você amanhã, às 13h30, em um novo painel regional. Muito obrigado.